Glórias a Deus, amém. Saúde a Deus com a paz do Senhor Jesus mais uma vez, os irmãos que aqui se encontram, os que vão nos assistir pelo Facebook. Irmãos, hoje a lição de número 9 vai falar sobre o Espírito Santo, o regenerador. Glória a Deus, irmãos, uma aula muito importante para a nossa vida. E para essa aula eu gostaria de convidar aqui à frente o presbítero Ricardo Terada, que vai ministrar esta aula aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, sejam atentos, que o Senhor falará conosco em nome de Jesus. Glória a Jesus. Comendo todos na paz do Senhor? Amém. Amém. Olha isso. Com os olhos coçando. Eu vou ser sim. Você vai falar para mim? Nós vamos então para a nossa aula de número 9. Lição de número 9, Espírito Santo regenerador. Glórias a Jesus. A doutrina da regeneração, né, é uma doutrina, algo que é base para as nossas vidas, né, porque o entendimento dela faz a diferença de como que nós entendemos sobre a questão salvífica, né? A questão da salvação. E a regeneração é uma obra exclusiva do Senhor. Glória a Deus. Eu trouxe só para mim fazer um comentário do quarto trimestre de 2025, o presbítero Maurício estava dando essa aula, a aula de número 10, e ela falava um pouquinho, né, mas aí eu acho que aí o tempo, como era o terceiro tópico, aí passou um pouco que bem batido. Eu estava vendo as aulas e ela falava assim, falou bem rápido, mas aí só passou. Eu achei interessante o comentário da revista do trimestre passado, que falava sobre a dicotomia, né? E eu queria conectar conectar a questão da regeneração com a parte da tricotomia. Porque quando a gente fala de salvação, né, e de regeneração, ela atua aonde no ser humano? No corpo, na alma ou no espírito? Eu achei interessante que o comentário, a revista estava assim, é a lição de número 10, a lição de número 10. O espírito, o âmago da vida humana. O tópico 3, o ponto 1, diz assim: o novo nascimento. A vitória sobre o pecado começa necessariamente com a experiência espiritual do novo nascimento. Ato divino operado em nosso interior que nos outorga um espírito regenerado. Isso era incompreensível para Nicodemos e seu padrão religioso, assim como é para os que desejam mostrar aparência de piedade sem terem experimentado o sobrenatural processo de regeneração. Amém? Eu achei interessante essa forma de comentar, quer dizer assim, o ato divino operado em nosso interior que nos outorga um espírito regenerado. Então, a conversão, a salvação, ela necessariamente precisa passar por esse processo, ou por esse ponto, que é a regeneração do ser humano. E quando a gente fala sobre o corpo, alma e espírito, entendemos que é o Espírito Santo que toca no ser humano, né? Necessariamente é o Espírito Santo. É certo que, agora eu vou entrar sobre a questão do corpo, alma e espírito, que pelo corpo nós ouvimos a palavra pregada. Pela alma nós entendemos aquilo que está sendo anunciado. E essa informação que vem pelo corpo, passa pela alma, e ela chega no nosso espírito, conecta o nosso espírito com o Salvador. E aí aparece, né, a verdade. E nisso,
é algo que a Bíblia vai falar, a palavra vai falar em Marcos capítulo 1, versículo 15, que vai falar assim, que sem arrependimento, né? Arrependei-vos e crede no Evangelho, ou seja, sem arrependimento e sem fé, é impossível a gente chegar à salvação. Ela está ligada nisso, né? Ela conecta a questão espiritual, o espírito, né? Na palavra, com a fé e com, no caso, com a fé e o arrependimento. Tudo isso são áreas do nosso interior, né? Do interior do ser humano, e assim ocorre, né? O toque do Senhor, propriamente dito, e um novo nascimento. Então, o homem que crê, então, no Senhor, e ele crê na palavra do Senhor, ele consegue, né, se conectar com o Salvador. E aquilo que estava como que uma cortina, aquilo que ele não enxergava, agora ele passa a enxergar, né? Por mais que eu tenha o conhecimento, e por vezes eu tenha a fé, mas se o Espírito Santo ele não toca dessa forma no nosso interior, e a gente não chega à conexão, não chega a essa transformação, o toque a qual nós temos, né, a diferença, porque aquilo que o Senhor faz no nosso interior é de uma forma sobrenatural e inexplicavelmente ninguém consegue tirar isso de uma outra pessoa. Por mais que você possa falar, por mais que você possa dar 1000 razões, porque já não é uma coisa física, mas é algo natural, sobrenatural, espiritual. E aquilo que a palavra fala quando o Nicodemos está conversando, que é o texto da leitura bíblica em classe, ele está conversando com o Senhor Jesus, ele não chegou ao entendimento, tá bom? E, só para fechar, 1 Tessalonicenses 5:23, aí faz sentido, que vai dizer lá assim, que a santificação vai ser em nosso espírito, corpo e alma, certo? Então, a santificação do nosso ser, ela vem de uma forma sobrenatural, e o nosso espírito precisa necessariamente estar conectado, ligado com o Senhor. Porque tudo aquilo que eu faço de forma a ser do corpo, né, do corpo para o espírito, se eu faço do corpo para o espírito, a única coisa que faz diferença nas nossas vidas é a leitura, e a atividade que eu faço para buscar ao Senhor. Mas quando é o Espírito Santo, isso ele vai tocando, vai gerando e vai usando aquilo que nós vamos, né, fornecendo a Ele como informação, que é a leitura da palavra, como vida com Deus, que é a oração, que é a vida, né, de devoção ao Senhor, de vir para a casa de Deus e estar em comunhão com a igreja. Né? Então, faz sentido quando 1 Tessalonicenses 5:23 fala assim, a santificação seja em todo o corpo, alma e espírito. Porque aí a gente entende que o Espírito Santo, quando toca no ser humano, ele vai transformando todo o ser humano. Louvado seja o Senhor. Amém? O textual aqui diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática diz, a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pelo qual o pecador se torna uma nova criatura. E a regeneração é a transformação operada pelo Espírito Santo, pela qual o pecador se torna uma nova criatura, né? Algo que, assim, o estudo desse trimestre, a gente está falando sobre a Trindade, né? Sobre a Santíssima Trindade. Então, já desde agora eu já venho a falar, o Pai, ele já planejou isso, né? Ele de alguma forma, ele já planejou. Jesus, ele veio e realizou a obra na terra, promovendo, né, a oportunidade de nós alcançarmos o céu. Mas é o Espírito Santo no homem interior,
é que possibilita, né? Ele consegue colocar isso no ser humano. Porque até Jesus vir, todas as outras formas de Deus se comunicar com o ser humano, com o povo de Israel, era de alguma forma para tentar trazer um entendimento daquilo que Deus queria fazer. Por isso que o sangue de animais era sobre as vidas das pessoas, era colocado sobre a vida, mas a palavra vai falar que ela não retirava o pecado da pessoa, mas cobria a pessoa com o sangue do animal, para que a ira de Deus não se derramasse sobre o ser humano. Então, ela não era liberto, ela era coberto com o sangue de um animal. Né? Então, o pecado era somente coberto e não liberto, a pessoa não era liberta. Agora, com o tempo que Jesus veio, nós somos libertos, e o que é uma grande diferença, porque o que antes eu era a mesma criatura, sendo somente absolvida ou ali perdoada daquilo que eu errei, agora pelo Espírito Santo eu me transformo, eu sou gerado numa nova criatura para a glória de Deus. Amém? Dito isso, para não perder tempo, leitura bíblica em classe, vou pedir para a irmã Sara fazer a leitura bíblica na classe, por favor. E a irmã Edna lê para a nossa introdução. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a mulher no ventre de sua mãe nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O novo nascimento é uma obra indispensável à salvação. Jesus ensinou que para entrar no reino é necessário nascer de novo. Não se trata de uma mera mudança exterior, mas de uma obra de transformação interior. Essa lição apresenta o Espírito Santo operando no plano trinitário da salvação, como agente da regeneração. Sua atuação revela o milagre divino que regenera a natureza humana decaída, concedendo nova vida em Cristo. Aleluia. Então aqui na leitura bíblica em classe a gente tem esse texto de João, capítulo 3, do 1 ao 8, e a conversa que Jesus está tendo com Nicodemos. E na conversa, Jesus ele vai expressar no versículo 3, ele diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo 4 diz: disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Nicodemos, ouvindo Jesus falar assim, é necessário nascer de novo. E aí ele procurando uma resposta para aquilo que Jesus falou assim: como será possível que um homem vai se tornar novamente? Ele via fisicamente tornar-se uma criança, voltar ao ventre e nascer de novo, né? E de uma certa forma ele traz uma ironia nessa pergunta, como que tentando colocar Jesus numa situação sem ele não sabe o que está falando, mas Jesus o repreende e ainda continua a expressar assim: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Porque a conversa que Jesus estava expressando para Nicodemos tinha o intuito de falar não sobre as questões naturais,
mas ele queria trazer uma dimensão espiritual para o conhecimento de Nicodemos. Olha, eu estou falando de forma espiritual e você quer trazer as coisas físicas. Qual a diferença? Porque na questão física, nós trabalhamos muito pelo mérito. Eu fiz, então eu recebo. Eu trabalhei, eu vou ganhar. Aquilo que eu fizer para receber algo, eu vou receber. Então, nessa dimensão humana, Nicodemos expressava dessa forma: para chegar à salvação, eu preciso fazer alguma coisa, e essa alguma coisa vai me dar a salvação que eu quero. Jesus, ele estava expressando: não funciona da forma física, não tem como ser transformado se você colocar meras disciplinas ou exigências do teu próprio corpo, do teu próprio ser, de forma física, porque isso não tem transformação alguma, não tem validez espiritual. E Jesus está falando, é necessário nascer de novo, nascer da água, e do Espírito. Porque esse novo nascimento, sim, ele elimina toda a questão da meritocracia, para agora a gente dar toda a honra e toda a glória para o Senhor que fez essa obra maravilhosa, que é a obra da salvação para as nossas vidas. Tá bom? Então, o novo nascimento é uma obra indispensável, fala a introdução aqui. É indispensável a salvação. Jesus ensinou que para entrar no reino é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo para entrar no reino. Não tem como nós chegarmos até os céus, e eu digo mais, não tem como a gente chegar mesmo a adorar se não for pelo Espírito. Até mesmo porque Jesus vai falar assim, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. E vai mostrar também em outros textos que essa questão de estarmos ligados, estarmos conectados, faz toda a diferença em todo o nosso ser. Porque por mais que eu queira transformar a minha vida por muitas regras, eu somente vou ser mais um fantoche de um monte de regras, sendo que a transformação em mim nunca vai ter validez. Assim como quando eu ensino as crianças, eu posso colocar elas, faz isso, faz aquilo, faz aquilo, mas eu nunca chego ao ponto do coração deles. Por que eu tenho que fazer? Eu tenho esse entendimento, ou assim, eu tenho que fazer isso. Eu posso colocar e eles vão fazer bonitinho. Igual numa escola, a gente teve hoje na formatura do Isaías do show. Aí eles estão lá, eles levantam, sentam, cantam, falam, não sei o que, tudo por comandos. E eles fazem tudo bonitinho. Fazem todo aquilo que é descrito, aquilo que se é esperado, aquilo que estava prescrito para eles fazerem. E eles fazem, mas agora eles têm vontade, ou aquilo ali eles têm entendimento, ou muitas vezes assim, aquilo assim, faz sentido muitas vezes para a vida deles, talvez não, porque eles simplesmente estão cumprindo regras. Isso é válido. Se a gente colocar isso para o lado espiritual, então Deus teria que receber certas pessoas meio que obrigatoriamente porque elas cumprem aquelas regras. Ou como dizem alguns parentes meus assim, não, por que Deus não me salvaria sendo eu matinho? Ele não te salvaria e não vai te salvar. Porque aquilo que o Espírito Santo faz em nós, além de nos absolver, de nos perdoar, nos coloca numa nova posição que não é mais de um servo, de alguém que está longe do seu Senhor, mas alguém que se tornou filho também, herdeiro e co-herdeiro da promessa de Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Seria esse mais ou menos o sentido do legalismo, né? Legalismo, essa é a palavra. Se os fariseus Isso. eram legalistas, cumpridores apenas de lei, mas não tinha transformação. Exatamente. Assim como aquele texto de Mateus 23, falando lá, Jesus ele repreende lá os fariseus. Mateus 23, vamos abrir lá? Já tem esse texto? Mateus 23. Eu acho interessante
Mateus 23, A partir do 19, eu acho, né? Quer dizer, quase todo eles. quase praticamente. Mas no finalzinho vai ser interessante. Quer ver? 25. Isso, 25. Isso. Seria aquilo que a gente está falando do 25 em diante. Diz assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Né? Louvado seja o Senhor. Então, aqui ele fala, Jesus ele repreende muito essa questão assim de sermos hipócritas. O que é hipócrita? Eu fazer uma coisa com a cara lavada, né, sendo que por dentro eu não sou aquilo ali. Eu posso mostrar, podemos mostrar às pessoas, né, uma série de regras, né, nas nossas vidas que nos dá a aparência de alguma coisa, mas por dentro eu continuo sendo, né, como diz aqui, um sepulcro caiado, ou como diz assim, como um utensílio sujo. Por mais que por fora esteja bonito, por mais que me vejam vindo à casa de Deus, por mais que me vejam talvez até orando, né, entregando os meus dízimos, fazendo um monte de atividade, parece tudo aquilo, mas em casa eu não tenho uma transformação de vida, eu maltrato os meus filhos, maltrato a minha esposa, tenho problemas de questões de sexualidade na minha própria vida, de pornografia, de busca de coisas que não convém aos homens. Então, por mais que eu demonstre uma coisa fora, por dentro eu ainda não sou transformado. Isso devemos tomar cuidado, porque aqui Jesus ele vai falar assim: olha, vocês fariseus, né, vocês que colocam regras para todos os outros, vocês deveriam limpar o interior de vocês, porque o exterior, ele vai dizer assim, o exterior vai ser limpo pela limpeza que há no interior. Aqui Jesus também está falando de algo que é um tratamento do interior do homem, para que o exterior reflita, seja visível, né, a obra de regeneração. Amém? Meu Deus. Vamos lá. Primeiro tópico, regeneração, uma obra trinitária. Ponto 1. Lê para nós, André, por favor. A doutrina bíblica da regeneração. A expressão nascer de novo é a tradução do verbo grego geneté, ser gerado ou nascer, e do advérbio anotem, do alto, de cima. De novo, no diálogo com Nicodemos, Jesus explica que o nascer de novo não é físico, mas espiritual. Uma segunda origem não humana. Um renascimento a partir do alto, isto é, de Deus. Por isso, certas versões bíblicas traduzem como nascer do alto. Nesse sentido, Paulo ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Aqui, regeneração, paligenésia, significa novo nascimento e está intimamente ligado à conversão. Trata-se da renovação interior realizada pelo Espírito, ocasião em que a pessoa se torna uma nova criatura. Aleluia. Vou pedir para o orador Márcio, abre para nós 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Isso, 5, 17. Louvado seja. Então, aqui ele está expressando aqui a expressão nascer de novo, tradução do verbo geneter, ser gerado, nascer, do advérbio anotem, do alto, de cima, de novo.
né? No diálogo, Nicodemos ele está falando de uma questão física e Jesus está falando espiritualmente. João 3,5, né? Uma segunda origem não humana, um renascimento a partir do alto, isto é, de Deus. Por isso, certas versões bíblicas trazem como nascer do alto, né? Então, aquilo que o Senhor ele quer transformar, que Ele enxerga em nós como filhos, né? Não é só eu dizer eu creio em Deus. Não basta eu dizer assim, eu também sou cristão. Não basta eu dizer também assim, eu também vou à igreja. Porque não é assim, garantia que o nosso nome está no céu e que o Senhor ele nos enxerga como filhos. Porque se verdadeiramente essa mudança, esse toque do Espírito Santo não tiver nas nossas vidas verdadeiramente, ela não ocorreu uma mudança verdadeira. Porque no momento em que acontece, né, no momento que o Senhor ele faz essa obra, né, ele encontra uma fé na sua palavra, uma fé naquilo que é na palavra de salvação que foi pregada àquela pessoa, e ela encontra também o entendimento, o arrependimento, né, daquilo que ele entende, que ele vê que ele precisa de um Salvador, necessariamente. E nisso o Espírito Santo então ele traz isso no espírito da pessoa, e assim a pessoa ela é tocada pelo Senhor, de alguma forma ela é mudada, né? De alguma forma algo muda uma chave. Ela não somente sabe uma palavra, mas ela é tocada, ela entende de forma sobrenatural que Deus existe, que Jesus Ele é o nosso Salvador. Louvado seja o Senhor. Pode ler para nós. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o Senhor. Então, é uma nova criatura. Não é a mesma criatura, mas aperfeiçoada. Não, é uma nova criatura. Eu peguei um estudo, eu achei interessante esse estudo que tem na minha Bíblia. Ele diz assim, a regeneração. Regeneração no nascimento espiritual é uma recriação interna, um novo nascimento interior da espiritualidade de uma pessoa, uma transformação da vida de dentro para fora. É uma obra do Espírito Santo, pois através dele Deus transmite às pessoas o dom da vida eterna. Essa transformação marca o início de um novo relacionamento pessoal com Deus para aqueles que entregam sua vida a Cristo. O nascimento espiritual é o meio pelo qual uma pessoa se torna filho ou filha de Deus e uma nova criatura. Uma pessoa que realmente nasceu de novo espiritualmente não agirá mais de acordo com as crenças ou os comportamentos e os estilos de vidas mundanos que desagradam a Deus. Ao invés disso, essa pessoa é agora um novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Eu queria abrir, eu ia pedir para a irmã Matico abrir Efésios capítulo 4. Lê para nós Efésios capítulo 4, versículo 23 e 24. Louvado seja o Senhor. Então aqui ele está falando aqui, o nascimento espiritual é o meio pelo qual é uma transformação de dentro para fora. Então é uma transformação radical na vida de uma pessoa. Ela causa uma mudança radical no caráter dessa pessoa, né? Passando ela a ser uma nova criatura e um outro detalhe, né? Totalmente dependente de Deus, dependente do Senhor. Achou? Efésios capítulo 4, versículo 23 e 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Isso, louvado seja o Senhor. Então, ali do despir-se do velho homem.
despir-se do velho homem. Então não convém para nós que já estamos do Senhor, né, ter práticas que no passado talvez a gente lembre que tinha, né, algo, coisas assim. Porque uma coisa é a regeneração, o ato de Deus ele trazer dar esse presente às nossas vidas, o dom de sermos salvos, de alcançarmos o Salvador. Mas outra coisa é o processo de santificação que vai ocorrendo depois disso, né? Não é que a gente descobriu o Senhor, foi iluminado pela palavra e chegou ao conhecimento da salvação e agora não precisa mais fazer nada. Não, a partir do momento que ele descobriu o Senhor, ele é dependente do Senhor. Agora a nova criatura, assim como uma nova criança que precisa aprender tudo da forma correta, né? E não usando o modelo do velho homem, agora ele precisa aprender toda a forma de ver. Por isso que o caráter ele vai sendo transformado, ele é mudado de glória em glória, né? A partir da regeneração. Ninguém é transformado se ele não se nascer de novo. A partir do momento que ele nasce de novo, ele é transformado. Quem não nasce de novo, mas ele tem práticas, ele é alguém que é disciplinado, adestrado para aquilo ali. Mas ele não chega ao pleno entendimento do que ele está fazendo. Ele simplesmente vê aquilo como uma prática e não como uma transformação de vida. Então, quando ele mesmo praticando, e disser para ele assim, olha, você precisa deixar o velho homem, né, para trás e viver uma nova vida em Cristo, essa frase não faz sentido para quem tem só práticas né, ali. Porque simplesmente é uma questão de legalismo, é uma questão de prática, assim, tu faz isso, aí isso tem sentido, isso não tem muito sentido. Mas na hora que as situações e os acontecimentos vão acontecendo na vida do ser humano, em que ele precisa decidir a Cristo, ele não decide a Cristo. Ele não decide porque isso não é despertado nele, ele não tem esse entendimento. Ele não sabe quem é Cristo, ele simplesmente sabe do Jesus que tem na Bíblia, mas isso não está verdadeiramente tocado no interior do homem. Então, quando ele precisa ficar firme, tomar uma posição, ele não toma uma posição. Ele trabalha com legalismo e, né, faz aquilo que, né, convém para si. Mas aquele que é uma nova criatura, em qualquer lugar que ele vai, em qualquer ambiente que ele estiver, em qualquer local do mundo que ele estiver, ele é uma nova criatura, é um servo de Deus, ele é um adorador de Jesus e ele vai servir ao Jesus aonde quer que ele esteja, seja em casa, seja no trabalho, seja fora, seja dentro do mercado, seja dentro da igreja, em qualquer ambiente, ele vai continuar sendo do Senhor, porque isso já tem tomado, já tem transformado a sua vida. Louvado seja Deus. Amém? O ponto 2, vou pedir para o pastor ler para nós. Lê para nós esse ponto 2. E eu vou pedir para a irmã Regiane ler Mateus 18:3. A regeneração como exigência de Jesus. Cristo declarou que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E que vale dizer que a regeneração é absolutamente necessária. Ela é a porta de entrada no reino, a obra inicial da graça que principia a transformação do pecador. Com o milagre do novo nascimento, a fé e arrependimento, tornar-se uma nova criatura é uma exigência absoluta, uma condição essencial para a salvação. Portanto, o plano divino para a regeneração deve ser pregado com prioridade. Aleluia. Então, ele está falando a regeneração como exigência de Jesus. Ele declarou, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo, né? Ela é necessária. Mateus 18:3. E disse, em verdade vos digo, que se não vos converterem
não vos fizerdes como menino, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aleluia. Se não ser convertido. Aqui Jesus já estava mostrando essa verdade. É necessário, né? Porque ainda que ele tenha feito toda a sua obra, ainda que as pessoas tenham fé, né? A regeneração ela é necessária. É um ponto que eu acho que é pertinente a gente falar, né? Tem igrejas que falam assim que a fé só vem depois da regeneração, né? Nós não temos esse entendimento. Eu estou sem a fé, ela está no homem independente da regeneração. Ela é independente. Cada um de nós, né, é algo que nós estamos com ela. Deixa eu pegar aqui. Na declaração de fé, ela está na declaração. Na página 110, falando sobre a salvação, no tópico de salvação para todas as pessoas, ela diz assim, no final ele diz assim, a fé antecede a regeneração. E os textos que é dado sobre isso, Efésios 2:8, Marcos 16:16 e Romanos 10:9. Né? Ele diz assim, em Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Né? Marcos 16:16 diz assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E Romanos 10:9 diz assim, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então a salvação vem depois de primeiro eu crer. Então ele está dizendo aqui, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Depois ele diz assim, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, quem vai ser salvo e quem vai ser condenado independe, né, da questão, assim, se a pessoa, a fé não vem depois de ser regenerado. É necessário o homem crer na palavra que foi pregada. Por isso que o autor, o pastor Douglas Batista, no final desse ponto ele diz assim, portanto o plano divino para a regeneração deve ser pregado com prioridade. Por isso que a palavra de salvação, né, a centralidade de Cristo nas nossas pregações tem que ter uma certa prioridade. Porque é Jesus que salva, é Jesus que vai tocar no coração. Por mais que possamos dar muitas palavras, né, de muita sabedoria, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem vai tocar no coração é Jesus. Nós somos aqueles que anunciam a palavra. A palavra, como eu disse, ela entra pelos nossos ouvidos, entra pelo nosso corpo, passa pela nossa consciência, pelos nossos pensamentos, que é a nossa alma, e ela vai chegar e tocar na parte do Espírito, né? Com entendimento. Então não é um transe, nem algo sem entendimento, não, é com entendimento. Eu entendo a palavra que está sendo pregada, que ela está falando comigo, o Espírito Santo toma aquilo ali, né, e faz tocar no nosso ser, para nós, né, e ele vai encontrar a fé e o entendimento, que é o arrependimento, seria o entendimento da palavra de Deus. E assim, de modo instantâneo, o Senhor, ele toca, ele vai tocar a pessoa. Só que, quando ele toca, vai gerar algo na pessoa. A pessoa vai responder,
ao comando. Qual que é o comando? Romanos capítulo 10 vai falar assim, que é o apelo que a gente faz. Porque Romanos capítulo 10, versículo 10 vai dizer lá, né, que aquele que, né, que... Não vou conseguir lembrar de Mas saber se com tua boca confessar que Jesus creio no teu coração. Isso. Romanos 10. E 10, vamos lá. 10 e 9, aliás. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se prepara a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha só que interessante. Por mais que a pessoa ela crê, ela diz aqui, visto que com o coração se crê para a justiça, aqui a pessoa ela ouviu a palavra, ela entendeu a palavra, ela entendeu o que está falando, o Espírito Santo tocou nela. E ela diz, você precisa reagir de alguma forma. E aí que entra o restante do versículo. Com a boca se faz confissão para a salvação. Eu confesso que o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, para perdoar os meus pecados. E eu confesso que eu sou um pecador e que eu preciso dessa salvação. Eu confesso isso. Então, é algo declarado não somente da boca para fora, mas algo que parte do nosso espírito, passa pela nossa alma e verbaliza pelo nosso corpo. Louvado seja o Senhor. Amém? Regeneração, então, é uma exigência da parte do Senhor. Eu vou pedir para o Edna ler 1 Coríntios 6, 9. 1 Coríntios 6, 9 a 11. 6, 9. Isso, 6, 9 a 11. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Aleluia. Então veja que assim, que a regeneração, ela é o início, né? Como diz aqui, a porta de entrada no reino. É a obra inicial da graça que principia a transformação do pecador. Por mais que ele fez tudo aquilo, né? Agora uma nova criatura, Deus ele não conta com aquilo que a pessoa foi, mas agora vocês são uma nova criatura, uma nova pessoa em Cristo. Louvado seja o Senhor. E Mateus 4,17 diz assim: desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Aqui ele diz, no milagre do novo nascimento, a fé e arrependimento. Então, eu acredito que, deu para entender, a regeneração ela é uma exigência de Jesus. A regeneração é uma exigência de Jesus para ele ser salvo, mas também ela liga a fé e o arrependimento que chega na pessoa. Amém? Louvado seja o Senhor. Tópico, o ponto 3, o Pai como o autor da salvação. Vou pedir para Mansara ler para nós. A regeneração, ou novo nascimento, tem sua origem no plano eterno e soberano de Deus Pai. É Ele quem inicia a obra da redenção, movido por seu amor imensurável e por vontade de salvar os pecadores. Esse amor divino é a fonte primária da salvação, não condicionado aos méritos humanos, mas oferecido por graça divina, mediante a fé. Essa verdade gloriosa exalta o Pai como a fonte de toda boa dádiva e ao autor da nova vida que recebemos.
Glória a Deus. Então, a regeneração, o novo nascimento, tem sua origem no plano eterno e soberano de Deus e Pai, né? É a sua origem no plano eterno e soberano. Já nos profetas já era falado em Ezequiel 36. Abre lá para nós, cooperador. Ezequiel 36, o 25, 26 e 27. Né? O profeta Ezequiel já profetizava a respeito de uma transformação que haveria nos homens. Não uma transformação de mudança de como que as pessoas viveriam, mas uma transformação interna. Ezequiel 36? 36, o 25 até o 27, para nós, por favor. 25 até o 27. Isso. Pode ler? Pode, por favor. Então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Aleluia. Então aqui o profeta já anunciava a vontade do Senhor. Eu quero tirar o coração de pedra que vocês têm, né? O coração de pedra do ser humano pecaminoso, para colocar um coração de carne, que ele se inclina a obedecer a voz do Senhor. Então ele ainda diz lá assim: eu vou purificar vocês, vou transformar vocês, não somente uma transformação a qual vocês esperam de riquezas, de segurança, mas agora uma transformação no interior do ser humano. Efésios capítulo 1, versículos 4 e 5 diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. A gente vê aqui em Efésios 1, 4 e 5, que ele diz assim: como também nos elegeu, né? Essa palavra, nos elegeu, e nos predestinou. São duas palavras, a eleição e predestinação. O que essas duas palavras? É uma escolha, e a predestinação é o determinar antes, vem esse entendimento. As duas palavras, elas juntando, esses dois versículos juntando, ela está nos orientando que assim, o Senhor, ele, pela presciência de Deus, ele sabe quem vai ser alcançado, quem vai receber essa graça, quem que vai receber, pela presciência. Não porque Deus estabeleceu, mas pela presciência, Deus já sabia quem ele receberia a palavra do Senhor. E também a estes que recebem a palavra de Deus, esses que recebem, né, a transformação, a graça de Deus, esses o Senhor dá um destino. Então ele viu e deu um destino para as nossas vidas, o destino de sermos filhos, o destino de sermos santos, o destino, né? Ele predeterminou aquilo que nós vamos ser, aqueles a qual irão frutificar, aqueles a qual irão anunciar a palavra do Senhor. Então a estes o Senhor, que o Senhor já viu que serão salvos, a esses o Senhor ele viu, mas também ele já nos deu, né, deu uma orientação. Por isso que para as nossas vidas, né, a palavra vai falar assim, que não somente a gente ser o discípulo que aprende e pronto, mas o discípulo que aprende e transmite a palavra. Então ele nos deu orientação, nos deu missão, nos deu uma determinação, e uma determinação tanto aqui na terra quanto no céu. Porque todo aquele que é salvo por Jesus Cristo, todo aquele que recebeu essa graça, esse novo nascimento, é visível a transformação dele, e ele anuncia a salvação de Jesus Cristo pela sua vida, do caráter transformado. Amém? Então, o Pai é como autor da salvação. Ponto 4, o Espírito como agente da regeneração. Vou pedir para a irmã André ler para nós, por favor. A
regeneração é um ato da misericórdia divina. É o Pai que a decreta, o Filho que a torna possível por sua morte e ressurreição, e o Espírito que a realiza no coração do pecador. Jesus explicou essa ação do Espírito ao dizer: o que é nascido de carne é carne, e o que é nascido de Espírito é Espírito. Isso indica que onde o Espírito opera, ocorre transformação espiritual. Essa mudança se torna visível por meio do fruto do Espírito na vida do regenerado. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, né, é o Pai quem decreta, Efésios 1:4. O Filho que transforma, que torna possível por sua morte e ressurreição, em Efésios 1:7. E o Espírito que realiza no coração do pecador, João 16:8. Jesus explicou essa ação do Espírito ao dizer que é nascido da carne é carne, que é nascido do Espírito é Espírito. O Espírito é o executante, então, né? Jesus, o Pai, ele decretou, o Pai, ele decretou, Jesus, ele realizou a obra de salvação, né? Morrendo e ressuscitando, e o Espírito Santo que atua no ser humano para a glória de Deus. Ele diz assim: diferente de uma disciplina ou mera moralidade perante os homens, o Espírito Santo opera verdadeira transformação no crente. Jesus nos advertiu a sermos verdadeiros. Mateus, que a gente leu, Mateus 23, 25 ao 28, que é aquela palavra que fala sobre os fariseus, de não sermos aqueles a qual dão ao parecer uma coisa diante dos homens, mas o Senhor, ele quer conhecer o coração do homem, se verdadeiramente ele está transformado. Porque se há uma transformação interna, automaticamente será externa. Por isso que, muitas vezes, né, tem pessoas que lutam, e eu também ficava pensando assim, como que a pessoa ela vai ter mais força de ser transformada, né, por regras que são colocadas. E nunca chegava. Com esse entendimento, dá todo o sentido. Aquele que ele busca do Senhor, e essa é a questão, ele busca o Senhor, então ele tem força de transformar o interior, né, o exterior, ou seja, a nossa vida de santificação, né, ela é tão importante porque ela transforma o nosso ser. Já temos a Cristo, já conhecemos o Senhor, mas a vida de santificação vai regando o nosso espírito, e do espírito vai regando a alma, vai fazendo sentido eu ser transformado, vai me dando mais força e mais coragem de eu vencer as minhas próprias vontades, né, carnais, e eu viver uma vida de santidade na presença do Senhor. E no meu corpo vai refletir automaticamente, vai ser visível aquilo que a obra do Espírito Santo dentro do coração do homem. Mas, assim como o Espírito Santo, ele faz essa obra, não por obrigando a pessoa, mas ele faz ele permite isso como uma graça, como um dom, né, de alguém que entende que ele precisa do Senhor, aquele que abre o seu coração para o Senhor Jesus. Ele também, a santificação da vida da pessoa, ela é também uma decisão nossa, que nós precisamos tomar a cada dia. Não é o Espírito Santo que vai pegar as nossas vidas, vai transformar, vai santificar obrigatoriamente as nossas vidas. Vai ser uma decisão a cada dia de eu decidir as coisas do Espírito e não da carne. É dia após dia eu decidido ouvir a voz do Espírito Santo quando ele vai me dizer para mim ler, para mim jejuar, para mim orar, para mim mudar a minha vida, para mim buscar do Senhor cada vez mais, né, a transformação. E isso vai transformando o meu ser de dentro para fora. Até mesmo eu gosto de entender que, assim, até mesmo as nossas vestes, até mesmo o nosso falar, até mesmo o nosso agir, ele é transformado, não por alguém que diz assim, você deve falar assim, você deve vestir assim, você deve fazer assim, mas pelo entendimento que a palavra do Senhor, o Espírito Santo vai dando clareza. Eu vou me vendo no espelho, eu vou vendo
vou percebendo aquilo que eu estou fazendo, e ele disse, isso não convém aos santos. Eu vou crescendo na sua presença, entendendo que isso é bom, aquilo é ruim, isso é certo, isso não é errado. E aí eu vou ter um entendimento, eu preciso escolher o certo, o Espírito Santo quer que eu faça isso. Eu entendo que a voz de Deus é para me fazer isso, para me dispor a isso. Porque enquanto eu colocar somente regras para mim, eu somente coloco regras que eu mesmo tiro. Coloco e tiro, não tem força alguma. Mas quando é o Espírito Santo, né, que vai falando, a gente vai entendendo que Deus está nos observando, que o Senhor ele tem isso, o Senhor espera isso de nós, essa mentalidade de que Deus quer uma transformação por inteiro nas nossas vidas, ela é constante na vida daquele que se santifica. Bem? Vamos para o próximo tópico, ponto 2, natureza espiritual da regeneração, uma transformação interior. Aqui o ponto 2, ele bate de novo esses mesmos, até o próprio autor ele falou sobre aqui, o pastor Douglas Batista, ele fala assim, é necessário falar sobre isso, né, para ficar bem frisado, bem marcado nos corações. Uma transformação interior. Eu vou estar lendo. Nicodemos revelou incompreensão espiritual questionar Jesus como pode um homem nascer sendo velho. A pergunta reflete sua visão limitada ao plano natural. O principal entre os judeus interpretou o nascer de novo como se fosse algo físico da carne. Se esse fato evidencia que a mente religiosa, espiritualmente morta e presa à lógica humana, é incapaz de compreender que a justiça de Deus não advém das obras. Ele estava apegado à ideia de mérito para entrar no reino de Deus. Mas Jesus exigiu algo totalmente novo, uma transformação interior operada pelo Espírito. Não um mero aperfeiçoamento de conduta ou aprimoramento moral, mas um novo nascimento operado de dentro para fora como a obra do Espírito Santo. Gostaria de ler esse Romanos 10 e 3. Vou pedir para a irmã Edna abrir esse Romanos 10 e 3. Falando sobre a questão que não é mérito. Portanto, nós não com entendimento. 10:3, né? Isso. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Está aqui? Isso. Isso. Né? Ela não advém dos outros. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Ou seja, eles procurando colocar a sua própria justiça. Eu quero fazer aquilo que eu acho que deve ser feito e Deus deve aceitar isso aí. E não entendendo a justiça que vem daquilo que Deus fala para ser feito, né? Não procurando não conhecendo a justiça de Deus e não se sujeitaram à justiça de Deus. Aqui em Efésios capítulo 2, versículo 9, também diz assim, Efésios 2, Efésios capítulo 2, do 8, diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O 9, não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, a questão da vida, de uma vida transformada, né? Ela vem depois de a gente ser alcançado. Somos alcançados, então a gente passa a ter boas obras praticadas. Faz sentido nós fazermos boas obras. Tem um texto aqui que fala assim: a salvação vem à vida de um
de indivíduo mediante o dom da graça de Deus, seu favor imerecido, através da demonstração de fé dessa pessoa. O dom da graça de Deus inclui o seguinte: Deus chama o povo a arrepender-se, isto é, a se converter de suas próprias maneiras que o desafiam, aceitar o seu perdão, entregar suas vidas a Cristo e seguir seus propósitos para eles, e aceitar o seu convite para uma nova vida pela fé em seu Filho Jesus. Junto com este convite vem a obra do Espírito Santo dentro da pessoa, dando-lhe poder e capacidade para responder positivamente a Deus. Aqueles que respondem com fé e aceitam a Cristo como Senhor e Salvador, o perdoador de seus pecados e líder de suas vidas, recebem uma graça adicional. Isto permite que eles sejam renovados espiritualmente ou nasçam de novo. Então, não é nós, mas aqueles que recebem o Senhor como o único e suficiente Salvador de suas vidas. Esses que recebem o Senhor, Ele dá essa graça de serem alcançados e ainda a mais, como foi falado aqui, ele diz assim, eles são uma graça adicional, a graça de ser transformado. Não é só eu ser perdoado, mas eu ser colocado novamente em uma nova situação, uma nova posição na presença de Deus. Sabe um texto que é interessante? É a parábola do filho pródigo. Gosto muito daquela passagem. Porque quando o filho, esqueci o texto. Esqueci onde é que está. Lucas 15. Isso, Lucas 15. Quando o filho pródigo, ele volta para a casa do pai, a palavra vai falar que ele está como que morto. Essa é a definição que o pai vai descrever. No versículo no 20, Lucas 15, 20. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele se arrependeu, ele viu que o erro estava nele. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu-lhe e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai e comamos e alegramos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Essa é uma parábola a qual o Senhor Jesus está falando da alegria de um pecador que se arrepende, mas é exatamente isso. Aquele a qual se achega para Jesus, ainda que todos nós, antes de nos convertermos a Jesus, éramos considerados como esse filho pródigo que está morto, quando ele retorna, o pai não coloca ele numa situação igual um outro escravo, igual uma outra criatura que está ali abençoada só por ela existir. Mas ele coloca ele de volta na condição de filho. E essa é algo que é tremendo na questão do Evangelho. Porque em todas as outras religiões não existe esse questionamento. Ou você está, ou você não está, ou você adere àquilo ali, ou você não adere. E é só isso. Todas as outras vai trazer isso. Mas a salvação em Cristo, ela traz essa nova condição, em que o pecador, ele se arrepende, ele se vê na condição de sujo, de alguém que não merece aquilo ali, e ele se achega aos pés do Salvador. E o Senhor não se distancia, pelo contrário, ele o abraça, o recebe e coloca na condição de filho. Não mais a condição de alguém que estava morto, não mais na condição de alguém que não deve ser, estava fora, esquecido, mas não, ele vai ser restabelecido como filho e todos os direitos são dados a eles. Assim como nas nossas vidas, quando o Senhor nos alcançou, quando o Senhor ele deu essa graça sobre as nossas vidas, não somente Ele alcançou uma alma, mas Ele nos deu também o direito de vivermos assim, os direitos que o Senhor Jesus alcançou na cruz do Calvário. Ele nos permitiu desfrutarmos de cada um deles, desfrutarmos da graça de podermos também estarmos em comunhão, da graça de estarmos
na sua presença, da graça de podermos estarmos, né, vivendo ali a vontade do Senhor, a obediência à palavra. Porque obedecer a palavra e ter a palavra para nos instruir é uma dádiva do Senhor. Porque o Senhor poderia muito bem nos julgar somente por aquilo que nós fazemos, mas não, Ele nos instruiu antes, Ele nos instruiu pela Sua palavra, para a gente não cair de uma condenação, mas Ele nos, por amor às nossas almas, Ele nos ensina, nos transforma, nos adverte, nos admoesta, nos lembra da Sua palavra, para que sempre estejamos na Sua presença, né, condizentes com a Sua vontade. Amém? Glórias a Jesus. O ponto 2, pedir para um artigo ler para nós. Dê para nós o ponto 2. Jesus ensinava a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. Isso significa uma transformação espiritual completa, ser purificado dos pecados e receber renovação interior pelo poder do Espírito. Essa mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito. Cristo assegura que o vento assopra onde quer. Assim como o vento é livre, o Espírito opera de modo soberano na salvação, sem ser controlado por nenhum esquema humano. É somente por essa ação divina que o pecador nasce espiritualmente e passa a ter uma nova vida. Assim, um cristão regenerado é aquele que teve o coração transformado e passou a viver segundo essa nova natureza espiritual. Glórias a Jesus. Um texto que é mencionado aqui, Efésios capítulo 3, eu vou estar lendo, Efésios 3, só que do 16 até o 19 diz assim: para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Tudo aquilo que Deus quer inserir para nós e nos dar esse entendimento, essa dimensão nas nossas vidas, vem pelo Espírito Santo, e ele chega até nós, né, pela fé que há no Senhor Jesus. Ele fala, e ele dá essa expressão assim: estando arraigados e fundados em amor. Essa palavra arraigados vem de raiz, né? De raiz. Arraigados seria enraizados. E fundados seria uma expressão para dizer assim, né? Edificados. Então ele traz esses dois entendimentos, que aquele que chega até Cristo, que tem a fé em Cristo, que é salvo, que é regenerado, a sua vida, né, necessariamente ela vai estar ligada no Senhor Jesus. Né? Ele vai estar fundado no Senhor Jesus. Por mais que aconteçam as intempéries, por mais que dá as situações, né? E por mais que ele, por vezes, ele se sinta ali, né, oprimido pelo pecado que ele cometeu, pela consciência que está nele, pelo diabo que o acusa dos seus pecados, ainda que aconteçam situações, pelo fato de ele crer no Salvador, ele volta, porque ele não está à deriva, ele não está superficial, mas ele está firmado a sua vida em Cristo. Então ele volta ao arrependimento, ele vai clamar ao Senhor Jesus, vai clamar o perdão dos seus pecados, vai reconhecer, né, a sua vida, que ele precisa cada vez mais estar nele. E ele vai dizer assim, que o amor de Deus, que excede todo o entendimento, ele vai transformando as nossas vidas. Por quê? Por vezes, assim, por mais que a gente diga que somos perfeitos, não somos perfeitos ainda. Somos transformados de glória em glória pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus que atua no nosso homem interior. Então o Senhor, ele vai transformando as nossas vidas. Ponto 3, uma nova vida e nova conduta. Lê para nós, operador, por favor. Cristo deixou bem claro que o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito.
Essa distinção mostra que nada da carne pode produzir vida espiritual. A carne gera concupiscência e aprisiona. Somente o Espírito gera nova vida com fruto espiritual. O que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa. Mas, ao nascer do Espírito, o crente passa a viver sob uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem com uma nova mentalidade. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. Efésios 4:23. Essa nova vida se evidencia na prática da justiça, no amor fraternal, no desejo pela palavra e na obediência a Cristo, marcas da regeneração genuína. Aleluia. Então, essa transformação não é só uma nova vida, mas uma nova conduta na vida da pessoa. Eu lembro que quando eu cheguei a Cristo, né? Eu lembro que quando eu vim para Cristo, muitos anos atrás, alguns anos atrás, em 2007, né? Algo, eu digo assim, algo me iluminou, assim. Eu sei que existe um Deus, mas eu não sei nada desse Deus. E essa é o questionamento. Eu sei que existe um Deus, eu tenho certeza que ele existe, mas eu não sei nada. Eu dizia assim, eu não sei nada. Aí o que fizeram? Me deram a Bíblia, é o costume de crente, né? Tá, então toma a Bíblia e lê. E aí, o que acontece? A gente não entende nada e a gente vai ler. Isso você vai lendo, a gente não entendendo nada. A gente não entendendo nada. Mas então, né? Então surge aquilo que o Senhor colocou. Ele vai transformando as nossas vidas gradativamente, progressivamente, né, na medida que a gente vai tendo contato com aquilo com o ensino da palavra. Por isso que a palavra do Senhor, ela vai gerando em nós fé. Por isso que a palavra pregada vai gerando em nós uma transformação. Porque aquilo que eu não entendo, né, aquilo que eu vou lendo, eu assim, não entendi nada. Alguém vai me explicar. E alguém me explicando faz todo sentido. E a minha fé não é somente assim, eu entendi o que está sendo falado. Não, eu creio que aquilo que está sendo falado, está falando comigo, na minha vida. E eu preciso transformar esse ponto, porque na pregação da palavra de Deus, no meio da pregação, a palavra vai falar com as nossas vidas. Vai falar um ponto, alguma área das nossas vidas, eu preciso mudar nisso aqui. Realmente que está sendo pregado ali, olha, isso é para mim. Não é para o fulano, não é para... Né? Independente que você saiba da vida do próximo, independente se eu sei da vida da minha esposa, né? A palavra pregada, ela é para mim. Ela é para mim. Talvez sirva para aquilo que a minha esposa está precisando. Talvez sirva para o meu irmão que eu sei de alguma condição, de alguma coisa que ele está vivendo. Mas a palavra, ela deve falar comigo. Eu preciso estar atento naquilo que está sendo pregado, porque a transformação que Jesus está tentando fazer pelo altar para a sua igreja é para a minha vida que estou ouvindo, estou percebendo, estou recebendo aquela palavra. Então, o Senhor ele vai me dar uma nova vida, mas também um caminho que para mim estar caminhando, um caminho para estar andando ali, para estar sendo transformado. Romanos capítulo 12 e 2. Diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando eu nasço de novo, eu tenho uma mentalidade, e na medida que eu vou sendo transformado no meu entendimento, né, eu vou experimentando a vontade de Deus, que é boa, agradável e ela é perfeita. Isso vai trazendo uma transformação na minha vida. E é aquilo que o pastor aqui, Douglas Batista, estava falando. Essa nova vida se evidencia na prática da justiça, no amor fraternal, no desejo pela palavra e na obediência a Cristo.
Só para deixar as referências, essa nova vida, na prática da justiça, temos a referência de João 2,29, 1 João 2,29, e 3, do 7 ao 10, no amor fraternal em 1 João 4, 7 e 8, no desejo pela palavra, está em 1 Pedro 2, 1 ao 3, e na obediência a Cristo em João 14, versículos 15, 1 João 2, do 3 ao 6, só para a gente estar, só para ter a referência. Amém? Eu vou passar já para o terceiro tópico, eu já não tenho mais tempo. Amém? Sinais do novo nascimento: justificação pela fé. Pela fé em Cristo, o pecador é justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus, não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário. O crente não é apenas perdoado, mas é declarado justo diante de Deus, isto é, absolvido da culpa, da punição e da condenação do pecado. Isso está em Romanos capítulo 4, versículo 7 e 8. Essa dádiva é recebida somente por meio da fé, como resposta à graça de Deus revelada em Cristo. Romanos 3, do 22, eu considero até o 26, do 22 ao 26. A justificação, portanto, não acontece à parte da fé, mas após a pessoa crer em Cristo como Salvador. Gálatas 2,16. Esse é o resultado da ação do Espírito Santo que leva o pecador à fé e, consequentemente, à justificação. Os efeitos da justificação pela fé incluem a paz com Deus e a adoção como filhos amados do Pai. Então, a doutrina da justificação, ela fala assim, dessa absolvição da culpa, né? Da punição e da condenação do pecado. Ela tira isso, toda essa maldição que seria derramada sobre as nossas vidas, sobre o pecador, mas quando ele se converte e ele se converte a Cristo, isso ele é retirado de sobre a vida dele. Isso é a justificação. Eu passo a ser justo. Não é nem perdoado, porque perdoado fala de uma marca que eu tenho e eu continuo carregando aquilo do pecado, mas eu sou justificado. Eu não tenho mais um histórico de pecado. Não, eu sou justificado, eu sou novo, eu estou sem nenhuma culpa. Nenhuma culpa. E no céu, só vai ser recebido aqueles que forem justificados. A vida de santificação na obra da redenção pecadora é imediata e simultaneamente salvo, regenerado, justificado e adotado como filho de Deus. A partir daí, inicia-se o processo contínuo de santificação, ou seja, uma vida separada do pecado e consagrada à obediência, até a sua glorificação final no dia de Cristo. O crente passa a viver segundo o Espírito e não mais como escravo da carne. Conforme abordado na lição anterior, a santificação apresenta aspectos posicionais e progressivos, à medida que o crente avança em maturidade espiritual e se torna mais semelhante a Cristo. Essa nova vida recebida na regeneração se manifesta pela renúncia ao pecado e pela prática contínua da justiça e santidade. Então, a santificação é um trabalho que estamos a cada dia, buscando sobre as nossas vidas a santificação. E algo que eu gosto de pontuar é sobre a questão de não julgarmos a santificação de uma outra pessoa. Uma coisa ele está dizendo assim, para cada pessoa a santificação vai estar em um nível. Para a minha vida vai ser um nível. Para a vida da minha esposa, ainda que ela seja minha esposa, ela vai estar em outro nível. E eu não posso julgar a santificação dela pela minha. Eu não posso estabelecer as minhas condições para as condições dela. Porque o perigo está em ela entrar no legalismo, não para agradar a Deus, mas para agradar eu que estou exigindo dela. Mas a cada um de nós é a responsabilidade pessoal de ter uma vida de contínua justiça e santidade na presença de Deus, servindo ao Senhor com alegria e tendo essa alegria de servir ao Senhor. Amém? E o último ponto, o fruto do Espírito. É importante, o efeito visível da regeneração é o fruto do Espírito.
Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Não se trata de dons espirituais, mas de virtudes que o Espírito Santo produz no caráter do regenerado como expressão de sua nova vida. Antes era dominado pelas paixões carnais, mas agora manifesta a presença do Espírito em suas atitudes diárias. Portanto, o fruto do Espírito é evidência prática da regeneração. Quem nasceu de novo passa a refletir, ainda que imperfeitamente, o caráter de Cristo em suas palavras, ações e reações. Tal postura não pode ser esporádica, mas uma marca contínua da nova vida recebida em Cristo. Aqui eu fiz o que ele diz aqui. Não se trata de dons espirituais, mas de virtudes que o Espírito Santo produz no caráter do regenerado como expressão de sua nova vida. E também aqui no final ele diz assim, tal postura não pode ser esporádica, né? Mas uma marca contínua da nova vida recebida em Cristo. A Gálatas 5, 22 e 23 fala falando dos frutos do Espírito Santo, e elas são divididos, né? Só para deixar, elas são divididos em 3 grupos. O primeiro grupo, temos esse entendimento que ela fala com Deus. O amor, a alegria e a paz é um relacionamento com Deus. A longanimidade, a benignidade e a bondade é um relacionamento que eu tenho com o meu próximo. E a fidelidade, a mansidão e o domínio fala é um domínio pessoal. Então, o regenerado que produz o fruto do Espírito, né? Os frutos, o fruto do Espírito, ele fala de um relacionamento que eu tenho em relação a Deus e o que Deus faz em mim, que me promove a alegria, a paz e o amor. Ele fala daquilo que ele fala, regenerado também, ele passa a produzir um fruto que traz relacionamento, longanimidade, benignidade e bondade para com o meu próximo, e também traz uma transformação na minha própria vida, né, que é a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então, ela parece assim, um conjunto, um monte de partes, mas ele é um só. Porque ele transforma o interior do homem. Então, o interior do homem sempre vai ser parecido com Deus. E ser parecido com o Senhor Jesus é ter ligação com o Pai, é ter relacionamento com o próximo e também eu ter domínio próprio na minha própria vida. Amém? Glórias a Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? E aí, meus irmãos? A pergunta que não quer se calar. Tu é regenerado? Glória a Deus. Nós somos regenerados, sim ou não? Sim. Porque uma das coisas que ficou bem nítida nessa aula, que a regeneração ela não pode ser um legalismo como os fariseus. Exteriormente nós demonstramos de uma certa forma, aparência de ser transformado, mas por dentro nós somos como sepulcros caiados, né? Com ossos podres, nós estamos podres por dentro, né? Como foi dito ali em Mateus capítulo 23, né? A partir do 25, né? Então, irmãos, nós literalmente, a regeneração, ela tem que trazer demonstração dos frutos através das nossas ações. Foi o que o presidente deixou bem claro aqui para nós, que as nossas ações, ela vai demonstrar se realmente nós tivemos essa regeneração ou se nós não tivemos a regeneração. A regeneração, ela traz em nós ações parecidas com a de Cristo, como foi lido aqui no último tópico. Nós nos parecemos, o nosso caráter vai se aproximar com o caráter de Cristo. Então, para que nós venhamos a entender, nós venhamos a compreender se realmente nós somos uma pessoa regenerada ou não, se nós somos uma nova criatura ou não, basta você fazer uma autocomparação. Se o que eu estou falando hoje, né, com o meu próximo, com o próximo, se a forma que eu falo, a forma que eu estou agindo, ela realmente
ela agrada ao Senhor ou não agrada? Será que Cristo faria da mesma forma que eu estou fazendo ou não? Aqui no subtópico, falou no tópico 3, no segundo tópico, no subtópico 3, uma nova vida e uma nova conduta, deixa bem claro que nós temos uma nova forma de viver. Nós não podemos viver da forma que nós vivíamos anterior. Nós não podemos viver hoje o que nós vivemos ontem. Hoje nós temos que ser melhor do que ontem. Nós não temos que ser melhor essa semana, melhor do que a semana passada. Nós temos que ser melhor esse ano, melhor do que nós fomos no ano passado. Então, a vida do cristão, ela é progressiva. É progressiva, ela não é regressiva, ela não é estagnária. Que estagna, não, tá bom, ano passado eu vivi assim, foi tudo bem, então eu vou ver assim. Não. Nós não podemos nos conformar. Nós não podemos nos conformar. Na verdade, nós temos que mudar a nossa postura. Então, a vida do cristão, ela tem que ser sempre progressiva. Todo dia nós temos que ser melhor do que o dia de ontem. Se ontem nós não fizemos, procuramos fazer no dia de hoje. Se ontem nós não adoramos a Deus, procuremos adorar a Deus hoje. Se ontem nós não deixamos de orar, procuremos orar no dia de hoje. Se ontem nós não amamos o nosso próximo, procuremos amar o nosso próximo no dia de hoje. Então a vida do crente ela tem que ser progressiva. Tá? Ela sempre tem que crescer e melhorar. E a questão, se realmente nós fomos regenerados ou não, o texto base para nós termos essa pauta, se realmente a nossa vida mudou ou não, é Gálatas. Eu cansei de falar aqui. Sempre falo, se você quer ver se você está na carne, vai lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, versículo 19, 20 e 21. Ali vai dizer do fruto da carne. Se você se encaixa num desses textos, você está vivendo a carne. Você não teve transformação, você não teve mudança. Agora, se você quer comparar se realmente você foi regenerado, vai lá em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22. Aí você vai ver, realmente, se você encaixa, se você tem paz, se você tem alegria, que é o gozo, com Deus, como foi dividido aqui em 3 partes, com Deus, com o próximo, consigo mesmo, então você vai ver que realmente você é uma pessoa transformada. Ainda que você seja um pecador, mas amanhã, por mais que você não consiga ter o domínio próprio, você não ter aquele momento, e acaba você estourando em alguma situação, o importante é você entender que depois você precisa se arrepender. Puxa, eu errei. Não deveria ter feito isso. Não deveria ter gritado com a minha esposa. Não deveria ter gritado com o meu esposo. Não deveria ter gritado com o meu filho. Ali naquele momento você vai entender que, por mais que você não teve o domínio próprio, você teve um arrependimento. E o arrependimento leva você a uma nova postura. Então você se arrepende, pede perdão, Deus te perdoa. E se acontecer uma nova situação parecida, você não deve gritar agora. Por quê? Porque você se arrependeu. Então você é uma nova criatura. Você está regenerado. Tá? E a palavra regeneração é ser gerado de novo. Tá? Você era uma natureza triste, uma natureza pecaminosa. Não que nós deixamos de ser pecaminosos. Não deixamos de ser pecaminosos. Só que a partir do momento que nós buscamos a regeneração, nós buscamos uma vida de transformação, de mudança. Todo dia nós melhoramos algo na nossa vida. Tá bom? Tá, Deus abençoe a sua vida, presbítero Ricardo também por esta aula. Semana que vem, lição de número 10, Espírito Santo, o capacitador. Tá, então, em nome de Jesus, convide as pessoas para estar vindo. Tá, então, vai falar aqui também de uma promessa para os últimos dias. E essa promessa também ela tem uma abrangência universal. Tá, então, traga as pessoas, aí você mesmo não falte, para que você possa aprender em nome de Jesus. Já estamos quase finalizando essa revista em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Diga para nós, Deus abençoe os irmãos que nos assistiram. Em nome de Jesus.